Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 15º capítulo do nosso livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Já estamos quase terminando o nosso livro, né? Faltam alguns poucos capítulos. Vamos lembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? Nosso último capítulo se chamava O Triunfo da Feiticeira. Nesse último capítulo, logo após ela fazer o acordo com Aslan falou que eles tinham que sair do acampamento deles, vocês lembram? E daí eles desmontaram todo o acampamento que estava lá perto da mesa de pedra e foram para perto de um rio. E daí até o Pedro pegou e fez uma observação que o Aslan achou muito inteligente da parte dele. Falou assim, a gente não vai atravessar o rio? Porque se a gente não atravessar o rio, vai ser mais fácil dos soldados virem pegar a gente, né? Mas Aslan falou, não, ó, que você disse é inteligente, mas a gente não precisa. Aí o Pedro ficou sem entender muita coisa, mas tá bom, eles montaram acampamento lá e ficaram lá. Só que de noite tava todo mundo se sentindo meio esquisito, meio pra baixo. Daí a Lúcia tava pensando assim, não conseguia dormir. Aí ela pegou e foi lá, Susana, você tá dormindo? Aí a Susana falou, não tô conseguindo dormir, eu acho que vai acontecer alguma coisa com o Aslan. Tava todo mundo preocupado com o Aslan, né? Daí elas combinaram, então vamos ir atrás dele pra ver o que ele tá fazendo agora. Quando elas saíram da tenda onde elas estavam tentando dormir, né? Elas viram que Aslan estava saindo de fininho lá para as bandas da floresta e elas começaram a seguir ele. Elas seguiram por um bom tempo e elas perceberam que era o mesmo caminho que elas tinham feito durante o dia. Elas estavam achando muito estranho. Aí de repente Aslan pegou e falou para elas, vocês acham que eu não tô percebendo vocês duas aí? Pode vir aqui. Aí elas, Aslan, deixa a gente ir junto com você. Aí ele falou, tá bom. Mas quando eu falar pra vocês que vocês não podem avançar mais, vocês não podem avançar mais, vocês vão ter que ficar. Aí elas prometeram pro Aslan e foram. Elas refizeram todo o caminho de volta com Aslan, lá pra mesa de pedra. Elas não estavam entendendo muita coisa, mas elas estavam se sentindo muito solitárias, era uma sensação muito estranha. Porque Aslan estava muito triste. Ele andava devagar, ele andava se curvando, ele estava sofrendo muito naquele momento. E elas não sabiam muito bem o que fazer. Até que chegou o momento que Aslan falou, não, daqui pra frente vocês não podem mais me acompanhar. Aí elas se esconderam assim perto de uns arbustinhos e tal, e viram que lá na mesa de pedra estava cheio de animais. Lembram que a bruxa pediu pra guarda, o Mogrin, né, acho que foi, pegar e convocar todos os animais e árvores que estavam do lado dela, todos esses tipos de bichos esquisitos e do mal, né, nesse caso, eles estavam todos lá com ela na mesa de pedra. Quando Aslan chegou, eles começaram a escarnecer de Aslan, começaram a amarrar ele, depelaram ele, né, cortaram a juba dele fora, tudo uma humilhação completa. E por final, as meninas entenderam o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que Aslan tinha trocado de lugar com Edmundo. E ele seria sacrificado no lugar do Edmundo, lá na mesa de pedra. E por fim, o que aconteceu, que as meninas inclusive não conseguiram ver direito, porque elas tinham tampado os olhos, porque elas estavam com muito medo, foi que a feiticeira estava com uma espécie de faca, né, de pedra, e ela ia dar o golpe final em Aslan. Foi assim que acabou o nosso capítulo. Hoje, o nome do nosso capítulo é Magia Ainda Mais Profunda de Antes da Aurora do Tempo. É um título complicado, vamos ver se no final do capítulo a gente entende o que quer dizer. Ainda cobrindo o rosto com as mãos, as meninas ouviram a voz da feiticeira. Sigam-me todos e acabemos com o que resta da batalha. Não será difícil esmagar o verme humano e os traidores, agora que o grande louco, o gatão, está morto. Coragem de chamar o Aslan de gatão, né?
As meninas passaram por grande perigo, pois com gritos selvagens e sons de trombetas, aquele restolho da criação partiu em disparada do alto da colina para a encosta, passando rente pelo esconderijo delas. Os espectros foram como um vento gelado. O chão tremeu com o galope dos minotauros. Esvaçou sobre as cabeças das duas garotas uma grande marcha imunda de abutres e morcegos gigantes. Em outra situação teriam tremido de medo, mas agora tinham a alma tão cheia de tristeza, vergonha e horror pela morte de Aslan, que nem tiveram tempo de ter medo. Quando tudo se acalmou, Susana e Lúcia foram para o alto descoberto da colina. Ainda era possível distinguir, apesar das nuvens delicadas que ocultavam a lua, o vulto do leão, que jazia morto nos grilhões. Grilhões é o que acorrenta ali, que ele estava amarrado, né? Ambas se ajoelharam na relva molhada. Beijaram o rosto frio de Aslan, acariciando seu bonito pelo, ou o que ainda restava dele, e choraram amargamente, até que não puderam mais. Olhando uma para a outra, deram-se as mãos, porque se sentiam sós, e choraram de novo. Depois voltaram a se calar. Lúcia disse então por fim: "Não suporto vê-lo com esta horrível mordaça. Conseguiremos arrancá-la?" Tentaram. Depois de muito esforço, tinham os dedos gelados e estava muito escuro, conseguiram. E ao verem o rosto de Aslan sem a focinheira, desandaram a chorar outra vez. E beijos e carícias limparam-lhe o melhor que puderam o sangue e a espuma. Não tenho nem palavras para lhe contar a solidão, o desespero e a desolação daquele momento. "Será que conseguimos também desamarrá-lo?" perguntou Susana. Mas os inimigos, só de maldade, tinham apertado tanto as cordas que as meninas não puderam desfazer os nós. Espero que ninguém que esteja lendo essa história alguma vez na vida tenha passado um momento tão infeliz quanto Susana e Lúcia naquela noite. Mas se você sabe o que é isso, se já passou a noite toda acordado e chorou até acabarem as lágrimas, então sabe que no fim desce sobre a gente uma grande calma. Chegamos até a ter a sensação de que nada mais poderá acontecer. Pelo menos foi isso que as duas sentiram. Passaram horas naquela calma absoluta e sem notarem que estavam ficando régelas. Mas Lúcia reparou em duas coisas. Uma era que o céu sobre a colina estava muito mais claro do que antes. E a outra era que o movimento quase imperceptível percorria a relva sob seus pés. A princípio não se importou. Já nada importava nada, agora. Mas viu que algo começava a subir pelas pedras que sustentavam a mesa de pedra. Qualquer coisa andava agora de um lado para o outro sobre o corpo de Aslan. Chegou um pouquinho mais perto. Eram coisinhas cinzentas. "Que horror!" exclamou Susana. "Só faltavam esses ratos horrendos. Monstros, sumam daqui!" E ergueu as mãos para assustá-los. Mas Lúcia disse: "Espere!" E os observou com mais atenção. "Repare no que estão fazendo", disse Lúcia. Ficaram a olhar, inclinadas as duas. "Parece que... Mas que coisa estranha! Estão roendo as cordas." "Exatamente! Esses ratinhos são boa gente, coitadinhos. Não perceberam que ele está morto. Acham que ainda podem fazer alguma coisa." Bem, agora estava mais claro. E cada uma reparou na palidez da outra, enquanto continuavam a observar os ratos a roer as cordas. Dezenas, centenas mesmo, de ratinhos de campo. Por fim, uma a uma, as cordas todas estavam roídas. O céu estava esbranquiçado no oriente e as estrelas empalideciam também.
menos uma muito grande, pertinho da linha do horizonte. O frio era mais intenso do que nunca, e os ratinhos então desapareceram. As meninas afastaram o que restava das cordas roídas. Sem elas, Aslan parecia outro. Seu rosto, com a luz progressiva, quer dizer, a luz que aumentava cada vez mais, assumia uma expressão mais nobre. No bosque atrás delas, um passarinho fez um ensaio de gorjeio. Durante horas a fio, o silêncio tinha sido tão completo que elas se assustaram. Depois outro pássaro respondeu. Daí a pouco as aves cantavam em toda parte. Já era a madrugada. Estou morrendo de frio, Susana, disse Lúcia. Eu também, respondeu a outra. E se a gente andasse um pouquinho? Foram ao extremo da colina e olharam para baixo. A grande estrela solitária desapareceu. Toda a paisagem da terra tinha um ar cinzento escuro. Mas para além, muito longe, lá no fim do mundo, o mar brilhava. Havia tons róseos no céu. Vocês já viram o amanhecer? Às vezes o céu fica todo cor-de-rosa quando o sol está começando a aparecer. Andaram para lá e para cá inúmeras vezes. Do corpo morto de Aslan ao sopé da colina. Em certo momento ficaram imóveis a olhar para o mar e para o castelo de Cair-Paravel, que só agora começava a distinguir-se. E enquanto estavam ali, no lugar em que a terra se acaba e o mar começa, o vermelho tornou-se dourado, e o sol começou a surgir devagarinho. Foi quando ouviram um grande barulho, um barulho ensurdecedor de uma coisa que estala, como se um gigante acabasse de quebrar um prato gigantesco. Que barulho foi esse? Disse Lúcia, agarrando-se ao braço de Susana. Não sei, estou com medo. Estou com medo até de olhar. Devem ter voltado, vamos olhar, disse Lúcia, e virou-se, obrigando Susana a fazer o mesmo. O sol dera a tudo uma aparência tão diferente, alterando de tal maneira as cores e as sombras, que por um momento não repararam na coisa mais importante, até que viram. A mesa de pedra estava partida em duas por uma grande fenda, que ia de lado a lado, e Aslan nem sombra. Gritaram as meninas correndo para a mesa. Isso é demais! Podiam ter deixado ao menos o corpo em paz. Mas que coisa é essa? Ainda será magia? Magia sim, disse uma voz forte pertinho delas. Ainda é magia. Olharam as duas, e iluminado pelo sol nascente, maior do que antes, Aslan sacudia a juba. Pelo visto tinha voltado a crescer. Aslan! Exclamaram as meninas, espantadas, a olhar para ele, ao mesmo tempo assustadas e felizes. Você não está morto? Agora não, respondeu ele. Mas você não é um... Susana ficou trêmula e não teve a coragem de usar a palavra fantasma. Aslan abaixou a cabeça dourada e lambeu-lhe a testa. O calor de seu bafo era de uma criatura viva. Pareço um fantasma? Disse ele. Não, você está vivo! Gritou Lúcia. E as duas meninas atiraram-se sobre ele com 1000 beijos. Mas explique tudo isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco de calma. Explico, respondeu ele. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se fosse capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria, quer dizer, ia quebrar, né? E a própria morte começaria a andar para trás. Quer dizer, ele ia voltar à vida, né? E agora, continuou ele, agora, disse Lúcia, pulando de alegria e batendo palmas. As crianças, já me sinto mais forte, respondeu ele. Vamos ver uma coisa, se vocês são capazes de me pegar.
Ficou quieto por um instante, com os olhos brilhando muito, as pernas fremindo de hesitação, fustigando-se com a cauda, balançando a cauda assim. De um salto, passou-lhes por cima da cabeça e foi cair do outro lado da mesa, rindo, sem saber de quê. Lúcia subiu à mesa para pegá-lo. Aslan escapou com um pulo e começou uma corrida louca. Fugia, obrigando-as a correr pela colina, às vezes deixando elas quase o agarrar em sua cauda. Mergulhava entre as duas, atirava-as ao ar com as patas enormes e aveludadas, para voltar a apanhá-las. Parava de repente, fazendo com que elas se amontoassem no chão, rindo alegremente, numa confusão de braços, pernas e pelos. Foi uma algazarra daquelas. Não, como não existe fora de Nárnia. Não existe em lugar nenhum, né? Só em Nárnia. Lúcia não sabia bem se estava a brincar com o gatinho ou com o furacão. O mais engraçado é que, quando por fim se deitaram ao sol ofegantes, as duas já não estavam nada cansadas, nem com fome nem com sede. Agora, disse Aslan, vamos ao trabalho. Acho que vou dar um rugido. Melhor vocês tamparem os ouvidos. E foi o que elas duas fizeram. Quando Aslan abriu a boca, seu rosto ficou tão apavorante que não tiveram coragem de olhar para ele. As árvores em frente curvaram-se ao sopro do rugido, como o capim se curva diante do vento. E ele rugiu, né? Temos de andar muito. O melhor é vocês subirem nas minhas costas. O leão abaixou-se e as crianças subiram no seu dorso, morno e dourado. Susana primeiro, agarrando-se na juba com toda a força. Lúcia depois, agarrando-se firmemente em Susana. O leão ergueu-se e partiu em disparada, descendo a colina e entrando pela floresta. Foi talvez a coisa mais fabulosa que lhe aconteceu em Nárnia. Você já galopou num cavalo? Então faça de conta que vai a cavalo. Elimine o barulho dos cascos, o ranger do freio, e imagine as passadas quase silenciosas do leão. Agora, em vez do dorso preto, cinzento ou castanho do cavalo, imagine o pelo macio e dourado e a juba esvoaçando ao vento. Imagine também que está galopando 2 vezes mais depressa que o mais rápido cavalo de corrida. E não se esqueça de que esta montaria não precisa ser guiada e que nunca se cansa. Galopa, galopa sem tropeçar, sem hesitação, abrindo caminho com grande habilidade entre as árvores, saltando arbustos, moitas e riachos, atravessando os mais largos a val e a nado os rios maiores. Mas não é cavalgar por uma estrada, nem num parque, nem sequer por uma encosta gramada, mas através de Nárnia, na primavera, ao longo de bosques lindíssimos inundados de sol, entre brancos pomares de cerejas em flor, passando por barulhentas cachoeiras, percorrendo gargantas perigosas, descendo de novo para os vales agrestes e os campos enfeitados de flores azuladas. Era quase meio-dia, quando do alto de uma vertente escarpada, viram um castelo. Parecia um castelinho de brinquedo, todo espetado de torres. Mas o leão descia a tal velocidade que ele crescia a cada momento. E antes de qualquer pergunta, já estavam ao pé do castelo. E já não era de brinquedo. Nenhum rosto surgiu nas ameias e os portões estavam fechados. Aslan, sem diminuir a corrida, precipitou-se para ele como uma flecha. É a casa da feiticeira! Gritou ele. Segurem firme! E foi como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Foi aquele frio gelado na barriga, pois o leão tomava distância para o maior salto da história. Voando, posso dizer, por cima da muralha do castelo. Ofegantes, mas sem um arranhão, as duas se viram no centro de um grande pátio, cheio de estátuas de pedra. E esse é o final do nosso capítulo. Lembram-se da capa do nosso livro? Foi nesse momento, quando Aslan ressuscitou, né?
que ele foi brincar com as meninas. Então, a figura de hoje é a figura da capa. Imaginem vocês galopando assim nas costas do leão. As paisagens mais bonitas, esses jardins, essas coisas tão maravilhosas que tem em Nárnia, deve ter sido muito legal, né? E por fim, elas, ó, pularam por cima daquela muralha enorme. Vocês lembram que Edmundo, quando chegou lá nos portões, ele descreveu que era muito alto, não dava para passar aquela muralha. E Aslan só deu um pulinho por cima e elas acabaram lá no meio do jardim, né? No pátio cheio de estátuas. O que será que vai acontecer no nosso próximo capítulo? Eu aguardo vocês, tá? Beijo e até mais.